Fala empreendedor, tudo bem com vocês? Hoje mais uma entrevista aqui com ela, que é a Jéssica, Jéssica Rabelo, assessora e cerimonialista. assessora. Vamos lá, o que é uma assessora cerimonialista? Então, quando a gente fala de eventos, né, a assessoria vem todo de um planejamento. A cerimonialista, ela trabalha diretamente com a parte de cerimonial, a parte protocolar dos eventos. Então, 15 anos, a gente tem lá a troca do sapato, a entrega da joia, aquilo dali é um protocolo. Então, o cerimonial trabalha diretamente no protocolo no dia do evento. A assessora, ela vai fazer um trabalho bem antecipado, né? Vai estar com o cliente desde a assinatura do contrato até o dia propriamente do evento, dando dicas, passando ali tudo que o cliente precisa para a organização do evento dele. Então, vemos lá a indicação de fornecedores, né, como se daria o dia do evento, o cronograma próprio, para que tudo saia bem alinhado e do desejo que o cliente quer. Ah, sim. E aí, no caso, não é apenas casamento. Não, aí eu trabalho com eventos sociais de modo geral. Casamentos, 15 anos, formaturas, os principais nichos. Hoje eu trabalho muito, o meu público é voltado principalmente para casamento, mas ainda faço outros tipos de evento. E tudo mais que vier que exige organização. Eu tenho recebido também, Velório. nunca fiz, mas Se surgir, a gente faz também. tá certo. Bom, eu costumo dizer que, né, eu trabalho com eventos porque eu gosto de comemorar, de festejar, né, de trazer a alegria dentro de um evento. Então, talvez o velório não seria o meu nicho, assim, né, algo, eu geralmente, na verdade, eu nunca nem pensei. Não, eu é que tenho umas ideias meio estranhas. Mas acontece, né? Assim, Pode acontecer. se for até pessoas mais importantes, né? Celebridades, Hum, pessoas assim, realmente precisa de um tipo de organização. Então, se dá. Talvez não seria um nicho para mim, né? Pessoalmente para mim, mas sim, acho que uma pessoa caberia também dentro de um velório. legal. Eu tenho umas ideias meio estranhas, mas às vezes acontece, né? Uai, O de mundo é tão repente, estranho me quanto minha cabeça. contratem, gente, pode me. Pois é, não, bem legal, assim, e você também me falou um negócio bem interessante aqui, ó, a respeito desses cafezinhos, assim, né? A forma como você atende os seus clientes, né? Você falou de se colocar no lugar do cliente, né? Através dos cafezinhos. Explica aí pro pessoal o que que você me falou. É exatamente isso, né? O trabalhar com eventos, assim, principalmente a parte de casamento. Não, trabalhar com eventos, principalmente com casamento, é uma responsabilidade muito grande. Então, quando eu tenho contato com o meu cliente, eu tento trazer uma proximidade com ele, né? Deixá-lo confortável a ponto de entender, fazer eu entender que eu sei das dores deles. Eu já casei, já fui noiva, já tive as ansiedades de noiva, já passei por esse processo. Então eu entendo, né? Não tento mostrar somente um valor profissional a nível de formação, né? Mas também a nível de pessoa. Então, todo o meu atendimento é voltado para o acolhimento. Então, às vezes, né? Geralmente o cliente ele vem para mim logo para uma reunião de planejamento, de assinatura de contrato, depois de um expediente de trabalho. Então, geralmente, quando eu faço as reuniões, eu compro algum lanchinho, um pão de queijo, trago um cafezinho, justamente para essa pessoa se sentir acolhida, porque aí a gente consegue, né, trabalhar ali de uma forma mais pessoal, né, e não mecânica. Sim, principalmente pelo fato de que você está trabalhando com algo que vai fazer parte da vida, da história de vida da pessoa, né? Exatamente. E casamento, às vezes, é uma expectativa da vida inteira, né? Principalmente para as mulheres. As mulheres já nascem sendo hoje, né? Hoje em dia, com essa questão do feminismo, acaba que a gente tem um pouco mais de abrangência, né? Mas geralmente as mulheres, elas nascem para casar. Então, elas brincam de boneca ensaiando para ter filho e ela cria, indiretamente, já cria essa expectativa. E querendo ou não, a sociedade ela traz essa importância do casamento e de uma festa ali, daquele vestido e tudo. Então, as pessoas elas já chegam aqui com uma expectativa muito grande de uma vida inteira se preparando para casar. E aí elas querem, né, assim, depositar essa expectativa em cima de nós, que somos fornecedores de casamento. Então, é por isso que
vem essa questão da humanidade, né? De acolher os clientes, principalmente os noivos, com muito amor, assim, em tudo que eu faço, desde o primeiro contato. Não pode ser uma máquina aí do outro lado, né? Tem que ser uma pessoa que entende, né? Que compreende. E é muito engraçado, que precisa entender mesmo, porque muitas vezes eu tenho 2 clientes, o noivo e a noiva, e as opiniões são diferentes, né? Então aqui a gente tenta encontrar o equilíbrio. O noivo quer curtir a festa, abrir a pista de dança, a noiva quer tirar foto. Então a gente precisa mesclar isso aqui. Um pouquinho de foto, um pouquinho de pista de dança e faz acontecer o casamento. Porque às vezes a gente muitas vezes pensa assim, o casamento é a expectativa da noiva. Não, os noivos também querem aproveitar a festa deles. Mas é claro que nem sempre é a mesma, né, expectativa de um e de outro. E dá problema? Já aconteceu alguma vez? O casal começou a brigar e você... Não, assim, brigar na hora não. Mas assim, a noiva sempre fica, deixa eu falar. Não, você não vai inventar isso, né? Pelo amor de Deus, isso daí você não vai fazer no casamento. Esses dias eu tava com um casal, e aí a gente planejando a cerimônia, né? Eu falei assim, que tal a gente colocar balão de gás hélio, que ela quer fazer uma homenagem aos avós que já faleceram. Aí a cerimônia dela é em local externo. Eu falei assim, então que tal a gente colocar balão de gás hélio na entrada com as crianças, depois a gente solta esses balões e tudo. Aí ela gostou da ideia. Aí o noivo falou assim, não, soltar os balões não, eu vou usar o gás hélio pra fazer a vozinha e tudo. Aí ela, eu não acredito que você vai fazer isso. Eu falei assim, não, eu vou fazer os votos com a vozinha de gás hélio. Aí a gente fica assim, né? Aí eu falei assim, olha, os votos não, mas talvez lá nos agradecimentos você não pode começar com uma piadinha dessa forma. Aí a noiva, não, de jeito nenhum. Então tem isso, assim, né? O noivo às vezes é um pouco mais contraído e as noivas mais formalzinha. E a gente vai tentando aqui apaziguar. Acontece também do noivo e da noiva chegarem um pouco tristes, né? Assim, com alguma coisa que tá dando errado, ou alguma data que eles não conseguiram, um fornecedor que não tá fechando. E a gente meio que, o meu trabalho fica meio assim como de psicólogo mesmo, assim, de falar, não, vai passar, vamos ver o que a gente pode fazer dessa forma. Ou então, às vezes, vem só a noiva e aí reclamando do noivo. Porque eu tô sobrecarregada, porque tudo sou eu tenho que contratar tudo, fazer tudo. Mas acaba que também as noivas, elas querem tudo do jeito delas, né? Então, o que é natural que eu percebo dos homens, assim? Não, ela que manda. O que ela decidir tá bom. E aí, ao mesmo tempo, a noiva já quer uma participação do noivo. Então, assim, é mesmo essa questão da humanidade mesmo, né? De eu acolher o que as noivas precisam de forma geral. Assim. Sim. E o cachorro entrou aqui. Ela faz parte das minhas reuniões também. Ela, faz parte. Pula em cima dos noivos. Tá certo. Precisa... É a sua secretária. Isso, vai trazer um cafezinho pra gente? Pois é, aí no caso assim, você tem o noivo e a noiva, né, que estão com opiniões diferentes. Aí você tenta fazer essa meio que uma conciliação, né? Até porque é muita coisa também, geralmente é muita coisa para resolver, né? E aí a parte, o seu trabalho geralmente também dar uma ajudada nessa parte aí de tem a questão da ornamentação, né? Você também ajuda alguma coisa ou você indica? Sim, a minha assessoria, eu trabalho com um único pacote que é uma assessoria parcial, assim. No mercado de eventos hoje, tem uns profissionais que oferecem o cerimonial do dia, que é lá no início da entrevista você falou, é só mesmo para organizar a parte protocolar de fazer acontecer o dia do evento. Aí tem um outro tipo de assessoria que é um pacote completo, onde a assessora está bem mais presente junto com os noivos, em visitas técnicas, em ensaio de fotografia. E tem a assessoria parcial, que fica entre as duas. Hoje eu ofereço essa parcial porque eu entendi que é a demanda maior dos meus clientes. Então eu só tenho esse único tipo de pacote. Nela eu consigo dar um suporte de planejamento.
Então, nas reuniões, eu vou atender as demandas. Ah, eu preciso de um decorador. Eu vou indicar. E aí não é só um decorador, né? Porque tem que ser um decorador que atenda à expectativa da minha cliente. Então, se ela quer uma decoração mais rústica, ou mais clássica, ou mais diferente, eu tenho que saber indicar para ela e também dentro da faixa de valor que ela tem em orçamento para investir nesse setor. Então, a assessoria é justamente nesse sentido, né? Não faço serviço de decoração, mas faço essa orientação ao fornecedor que ela precisa. E também tenho um vasto conhecimento geral de todas as áreas. Ah, Jéssica, eu quero fazer um casamento ao ar livre com um copo de leite. Bom, copo de leite já é uma flor muito sensível, então ela não pode se expor ao sol. A gente não consegue fazer essa decoração ao ar livre. Vamos pensar em outra flor? Então, eu já tenho um conhecimento desse modo, né? Também na paleta de cores. Essa semana mesmo eu estava respondendo uma cliente sobre isso. Ela querendo ver quais as cores qual cor que ela indicaria para as madrinhas vestirem, para não ficar tão feio com a decoração. Então, aí juntas nós fizemos, né? Pegamos a paleta de cor do evento dela e combinamos ali com cada vestido para ver. Aí ela visualizou, assim, o que combinaria, né? No dia do evento dela, a mesa dela estaria daquela cor, as madrinhas daquela outra cor, qual ficaria melhor. Então é preciso ter esse conhecimento nas demais áreas dos fornecedores. Não só na decoração, mas buffet, fotografia, filmagem, banda. Às vezes o casamento é católico, aí a noiva contrata uma banda evangélica. Às vezes tem uma dificuldade, né? Porque tem particularidades que a Igreja Católica tem que ali a banda talvez não conheça. Então é necessário, não que ela não possa fazer essa contratação, mas é necessário a gente alinhar para que no dia não esteja pego desprevenido e a gente tenha algum tipo de problema. Uhum. E é interessante isso porque assim, é muita coisa que a pessoa, né, tem que pensar, tem que planejar. Às vezes ela também não sabe onde ir, né, onde buscar, né, e aí você está dando todo esse suporte para a pessoa, né? Exatamente. Às vezes assim, a cliente nem imagina que tem que fazer determinada contratação ou resolver alguma coisa. Chegou um caso, por exemplo, uma vez a noiva fez uma recepção em chácara e ela me contratou assim bem no final. Ela que é um erro até grande assim de algumas clientes, né, de chegar aqui depois de estar com todos os contratos fechados. Então eu sempre costumo falar que o cerimonial e a assessora, ela é a primeira a ser contratada, porque a partir daí a gente vai indicar o caminho mais fácil para a pessoa seguir a nível dos contratos serem fechados e das tomadas de decisões. Então essa noiva em questão, ela fez o inverso, ela fechou tudo e depois me contratou. E aí, quando eu fui analisar os contratos, porque eu pego todos os contratos fornecedores, vejo tudo o que está incluso, para a gente poder saber se está faltando alguma coisa, ou, né, também para que eu possa cobrar no dia do evento o que está em contrato, né? Porque os noivos estão curtindo a festa deles, os pais estão recebendo os convidados, e quem precisa cuidar dessa parte é a assessoria, é a cerimonialista. E aí, essa noiva chegou com os contratos todos fechados. E aí ela tinha contratado a chácara, o cozinheiro, a equipe de garçom, alugada a prataria, já estava com a lista de materiais para comprar. E aí não tinha copeiro, né, para lavar os copos. Eu falei assim, olha, a gente precisa de um copeiro no evento. Ela, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, quer dizer, ela tinha garçom, tinha cozinheiro, tinha copo. Mas e a reposição dos copos, né? Não tinha ninguém para lavar. Então, ao analisar os contratos, também eu identifico o que a pessoa precisa fazer contratação que às vezes o cliente nem imagina. Porque para mim é mais natural, porque eu trabalho com isso às vezes toda semana. O cliente às vezes está organizando um evento da vida, que é aquele dali, né? Naquela proporção, daquele tamanho. Casamento para 150, 200, 300 convidados, né? E imagina se chega no dia ela não tinha um cobertor. O que ela ia fazer na hora? Aí na hora a gente precisa se virar como pode, né? Mas se ela não tivesse uma cerimonialista, ela ia ter que. Ela ia parar a noite dela para. Se ela não tivesse um copeiro, uma cerimonialista, aí assim, a família tem que entrar para fazer, porque o evento acaba acontecendo, mas de uma forma mais tumultuada, né? Sim, dor de cabeça, né? Você não curte a noite. Exatamente. Aí as pessoas que estavam ali para comemorar, para se divertir, vai ter que
E aí acaba que a noiva fica frustrada quando isso começa a acontecer, né? Porque aconteceu uma vez de ter falta de energia. Claro, né? Nas nossas reuniões de assessoria e tudo de planejamento, eu faço a orientação do que a noiva precisa. Mas aí cabe à noiva fazer a contratação ou não. Então, às vezes, o orçamento dos meus clientes é um pouco mais limitado. E aí acaba cortando alguns gastos que talvez possa vir a ter um prejuízo posterior. Esse casamento em questão era numa chácara, então a vulnerabilidade de energia elétrica era muito grande, então eu já tinha sido orientada no sentido de fazer a contratação de um gerador, só que aí para a questão econômica acabou não colocando. E aí nesse dia faltou energia. Então a gente chegou no espaço, já estava sem energia, eu já tinha uma assistente lá, né? Eu já sabia que lá estava sem energia. Deixei a cerimônia religiosa acontecer, né, sem falar para ninguém, tentando resolver aqui A cerimônia religiosa não foi na chácara? Não, foi na igreja. Na cidade? Foi na igreja católica, né? O casamento católico hoje em Brasília não pode acontecer na área externa, né? No salão de festa, somente dentro da igreja. Então, ela fez o casamento lá e eu já tinha uma assistente lá no salão para cuidar dessa parte final dos fornecedores, da entrega dos fornecedores. Aí você estava na igreja? Eu estava na igreja com o restante da minha equipe. E a minha assistente me ligou de lá e falou assim, Jéssica, tá sem energia. E eu falei assim, olha, ver com o responsável do local se é algo interno ou se é externo. Aí verificamos que era externo, ligamos na companhia de energia, e aí foi solicitado um reparo, né? O pessoal falou assim, olha, tem que ir um técnico pro local. E isso a cerimônia acontecendo. Deixei, né, passar a cerimônia tranquila, a noiva não sabia de nada. E aí, quando ela entrou no carro, aí eu falei assim, olha, a gente tá com um problema lá no salão, estamos sem energia, mas estamos tentando resolver a situação. Aí fomos pro salão e tudo chegou, realmente estava sem energia, assim, demorou bastante, 3 horas, a gente passou 3 horas do evento sem energia. Infelizmente... Contando com a igreja? Não, só de recepção. Depois que já chegou lá? Depois que chegou. Quando eu cheguei, já estava a caminho a equipe técnica. Eu realmente não tinha mais o que fazer. Enquanto isso também, com a equipe técnica, eu já estava ligando para gerador de energia, para algum fornecedor que pudesse me socorrer para chegar pelo menos antes de mim. Aí eu tenho, né, uma lista de fornecedores ali engatilhado, só que eu não consegui disponibilidade de ninguém, assim, tava todo mundo ocupado já. E nisso, a gente chegou no salão, aí começou a escurecer, era o finalzinho da tarde na igreja, chegou no salão, ainda tinha luz. Aí eu falei assim, nós estamos sem energia, não sei até que horas a gente vai ficar. Vamos aproveitar então para fazer algumas fotos externas, porque ainda tinha luz externa. Aí só que a noiva ficou desestruturada, porque aquela expectativa da vida toda, um investimento alto, porque querendo não, tudo que você faz, você gasta muito. E aí ela já ficou murchinha, assim, super triste com o que estava acontecendo. E a gente tentou de todas as formas acalmá-la, né? Então a gente foi para a área externa fotografar, a gente fez foto com ela, com os padrinhos, tudo na parte do jardim. E aí foi escurecendo, a energia não chegava. Então aconteceu sim a gente ficar sem, aí começamos a colocar vela, assim, acender vela. E com isso veio o técnico, fez o reparo, restabeleceu a energia. E aí foi alegria, né? Porque sem energia no evento, a gente fica sem tudo. Sem luz, sem som. Então nem som tinha, né? Ela tinha um DJ lá, mas não estava tocando nada. A bebida alcoólica era chopp, então a chopeira precisa de energia. Então acabou que deu muitas complicações. E a todo momento é apaziguar, né? Falar com o convidado que está revoltado, que acha que você tem que resolver, com a mãe da noiva, com os próprios noivos. Mas sempre com muita descrição, com muita paciência e com muito amor, né? Independente de tudo, assim, no tratamento, porque é difícil. É difícil. Pois é, tem que se preparar, gente. Fica esperto aí, ó. Contrate uma cerimonialista. Verdade. E vamos falar aqui um pouco a respeito assim, de como você começou. Você descobriu como essa sua área, quais foram as suas primeiras experiências? Olha, o início dessa jornada assim, do cerimonial foi através da minha igreja. Eu era secretária da paróquia, né, da igreja,
E aí eu tinha o contato com noivas. Então eu já fazia orientação para elas a nível de processo matrimonial da Igreja Católica. Então eu já fazia essas orientações. Às vezes chegava lá na igreja noivas que não tinham condições, não iria fazer festa, não iria fazer decoração e não sabia nada de casamento. E também tinha a demanda do casamento comunitário, que a gente organizava uma vez por mês, casamento comunitário ali com 6, 8, 10 casais. E aí eu fui me interessando por essa parte do matrimônio, da organização da cerimônia em si. Então, com isso, né, com o conhecimento que eu já tinha de secretaria, das formações que eu já tinha recebido também de liturgia da Igreja Católica, eu comecei a trabalhar somente com o cerimonial da igreja, fazia só a parte da igreja. Continuava com esses serviços voluntários, né, de ajudar as pessoas que precisavam, e com o cerimonial, propriamente quando algumas pessoas já, né, vinham indicações, aquela menina ela sabe, fala com ela que ela vai te ajudar. Aí começou a cobrar com valores um pouco mais acessíveis, né, até porque eu não tinha tanta experiência. Depois eu vi que eu gostava bastante disso e aí eu busquei formação. Aí eu sou formada hoje em organização de eventos, né? Não só a parte de casamento, mas também de grandes produções de eventos. Não é um nicho que eu quero trabalhar hoje, continuo nos eventos sociais, mas sou capacitada também para fazer eventos grandes, show, assim, toda essa parte eu estudei. É igual, não é um nicho que eu quero trabalhar. Continuo ali no casamento de 15 anos, que eu gosto bastante. Até porque você trabalha com, igual você falou, né? Com a história de vida da pessoa, né? Aquilo ali vai ficar para sempre. É a expectativa de um sonho mesmo. E eu passei por isso, né? Então eu fui noiva também. E eu depois eu já trabalhava com casamentos antes de casar, já sonhava com o meu casamento. E depois que eu virei noiva... Enquanto você vai falando, eu vou mostrar aqui. Vai. Pode continuar. E depois que eu virei noiva, é que eu entendi verdadeiramente as dores de uma noiva. Era engraçado, né? Que as pessoas falavam bem assim pra mim, quando eu tava noiva. Jéssica, mas pra você é fácil organizar seu casamento. Você organiza o casamento de todo mundo, você já faz isso há muito tempo, não sei o quê. Não, gente, a expectativa de uma noiva é assim, surreal, assim, realmente. Totalmente diferente. Nossa! Organizo o casamento dos outros. O meu foi uma dificuldade, assim, pra fazer. Porque, realmente, quando você vem trazer à tona esse sentimento da realização de um sonho em cima, né, dessa expectativa do casamento, você se torna muito vulnerável. É difícil tomar as decisões, assim, mas qual fornecedor que eu vou fechar? Qual fotógrafo que eu vou fechar? Nossa, mas e a lista de convidados? Acho que a grande dificuldade de todas as noivas é a lista de convidados, porque aí você conhece muitas pessoas. Aí quando você vai colocar no lápis, deu 300 pessoas na lista, eu não tenho dinheiro para fazer um evento para esse tanto de gente. Ou então eu nem quero esse tanto de gente no meu casamento, quero um casamento mais enxuto. Então, passar por isso me fez entender também as dores do cliente. É por isso que eu falo hoje, assim, desse tratamento mais humanizado, de todas as formas. Eu acho que, fazendo uma analogia aqui, talvez seja uma analogia absurda, não sei, mas eu acho que é semelhante à questão do médico, né? O médico não pode operar um familiar, por exemplo, porque tem uma questão envolvida, sentimento, né? A mesma coisa é você produzir seu próprio casamento. Né? Tem muito sentimento ali que às vezes você fica, né, na dúvida, às vezes... Nossa, e foi justamente isso, assim, eu queria muito assim, colocar minha equipe para trabalhar e ter, porque acaba que quando você está nessa área, qualquer área que seja, você já conhece o assunto, você acaba querendo tomar de conta. Não, pode deixar isso aqui que eu faço, tudo. Eu brincava assim, que eu ia entrar com um radinho no ouvido, né? Aí eu E durante o casamento eu tive essa dificuldade, né, de deixar as responsabilidades por conta do meu cerimonial que estava lá. Então, às vezes eu falo assim, não, tal coisa, você já fez? Ou então, não, eu não quero desse jeito, não, eu quero do outro jeito. Mas justamente porque é o meu jeito de trabalhar, né, diferente do jeito do outro. Mas é importante você ter essa assessoria, porque você não consegue dar conta de tudo. Então, se eu não tivesse com o meu cerimonial naquele dia, eu teria passado por um evento bem frustrante, assim, porque eu ia ter muitas preocupações ali e não ia conseguir vivenciar. Já tive, né? Porque acaba sendo desligando. Mas consegui aproveitar bastante, assim, do meu casamento. Um dia, assim, foi bem leve.
porque as pessoas tomaram de conta, né? Sim, exatamente. Mas também, além disso, eu ainda tinha nas minhas madrinhas, pessoas da minha equipe, então pessoas que trabalham comigo. Então isso me deixou também um pouco mais confortável, né? De ter pessoas do meu convívio, assim, que estivesse à frente. É por isso que eu sempre oriento as noivas, os casais que chegam aqui para mim, para trazer mais pessoas nesse envolvimento, porque você acaba dividindo o peso da responsabilidade. Então, às vezes, todo o planejamento do casamento tá só na cabeça da noiva. E ela acha que tem que dar conta de tudo. Então, às vezes, se ela tiver uma madrinha, uma mãe, que venha com ela nas preparações, né, que juntamente de compartilhar as ideias, ela fica mais tranquila se tiver uma pessoa de confiança, que foi o meu caso, né? Eu tinha pessoas de confiança que estavam comigo, então eu podia só olhar ali que a pessoa já sabia, assim, o que precisava, sabe? Ah, legal. E quem são essas a sua equipe? O que é a sua equipe, as funções deles? Hoje eu trabalho com freelancer, né? Então eu não tenho uma equipe fixa. Aí eu monto a equipe de acordo com a realidade do evento. Então, as pessoas são diferentes, as personalidades das pessoas são diferentes. E aí eu vou trazendo para aquele evento a necessidade dele. Ah, eu preciso de uma recepcionista para esse evento que seja mais comunicativa, porque vai ter talvez mapeamento das mesas, então uma pessoa mais rápida para poder olhar o nome na lista e direcionar o convidado para a mesa dela. Então lá nas meninas que trabalham comigo, a maioria são mulheres, né? Tem homem também, mas a maioria são mulheres. Então lá com os meus assistentes, eu tenho que pensar, fulano de tal é rapidão, eu vou colocar ele na recepção. Enquanto isso, a outra assistente vai precisar organizar os fornecedores, juntamente com o buffet, ela vai precisar ter essa logística do início de abertura, esse buffet eu preciso colocar início de abertura do coquetel volante, o início do jantar, soltar os empratados, servir o buffet, e eu tenho uma assistente que ela é mais pontual nesse sentido. Ela consegue seguir o cronograma que eu dou para ela e tá tudo bem. Então hoje os meus freelancers eu monto dessa forma. Primeiramente com a disponibilidade que eles têm de trabalhar no evento, né? E depois no que eu preciso. E aí eu geralmente monto uma equipe de 3 ou 4 assistentes comigo, depende um pouco da realidade do evento. Aí, né, falando propriamente da parte da igreja, tem cerimonialista que é melhor de ficar assistentes, né? Tem assistente minha que é melhor de ficar ali na frente, juntamente com os noivos, arrumando o vestido. Aí tem outra que é melhor para organizar a fila dos padrinhos. Então, quando eu tô no evento, eu não sou nada sem minhas meninas, assim. Eu posso planejar um evento todinho sozinha junto com meus noivos, mas no dia sozinha eu não faço nada, porque num evento, muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, quando eu tô falando, às vezes, com o padre que vai celebrar o casamento, as meninas já estão colocando flor de lapela nos padrinhos, organizando fila, separando as crianças. E sempre com a comunicação via rádio, né? Assim, que elas não tomam nenhuma decisão sem passar por mim, até porque eu sou responsável pelo evento. Então, Jéssica, eu passo um cronograma bem detalhado para elas. Então, lá tá lá, 8 horas organizar o cortejo, a fila do cortejo. Aí elas falam meio assim, Jéssica, são 8 horas, eu posso organizar o cortejo? Então, da onde eu estiver, eu falo assim, pode começar a organizar. Então, minha equipe é tudo pra mim, assim, porque sem equipe eu realmente não consigo fazer acontecer um evento. Então, aí você tem a sua equipe, né? Você contrata freelancer, né? Até porque você faz eventos mais fim de semana, né? Não daria para contratar uma pessoa para estar fazendo eventos só fim de semana. Não É, vale a pena. hoje a minha realidade ainda é pequena, assim, a nível de quantitativo mensal de eventos, então eu tenho a possibilidade de fazer eventos também durante a semana. Acaba que a procura é menor, né? O pessoal procura casar ou fazer festa sempre sábado, né? Sexta-feira, mas ainda assim tem. As pessoas, tem, às vezes, por exemplo, casamento civil, que por mais que as pessoas achem que no civil não precisa, mas às vezes a noiva quer alguém ali com ela. Então tem alguns eventos que acontecem. Os corporativos também acontecem durante a semana, mas a grande predominância dos eventos são os finais de semana, de fato.
Então, realmente, não daria para eu contratar alguém, a não ser que eu precisasse de uma pessoa comigo nas reuniões, porque a minha demanda maior durante a semana hoje é de estar com a noiva no planejamento, nas reuniões de planejamento, visita técnica, ensaio da cerimônia, e também nas assessorias online. Então, a partir do momento que eu tiver um quantitativo maior de clientes a nível de assessoria, eu realmente vou precisar dividir esse peso com alguém. Hoje eu já setorizo tanto o dia, provavelmente com a minha equipe, mas também as confirmações de presença. Antigamente eu também fazia confirmação de presença e eu não estou dando conta dessa demanda agora. Então eu já terceirizo também a confirmação. Já é um assistente, um freelancer que eu pago só para fazer as confirmações ali com antecedência. Então, a partir do momento que aumentar um volume assim, maior de clientes na semana, e talvez eu já precisaria de uma assistente comigo, assim, de enviar um orçamento, ou então, eu preciso que você faça esse contrato para mim. Talvez até uma secretária, né? Vamos pôr, nesse sentido. Mas as assistentes do final de semana eu acho que não tem como ficar fixo, não. Tem que ser sempre terceirizado. E já aconteceu de você precisar e ligar e tá todo mundo ocupado? Eu tento trazer uma rotatividade maior para as assistentes, porque justamente por causa disso, né? Mas aconteceu já de todo mundo não, né? Mas eu ter ficado só com uma, assim. É, o fazer acontecer o evento, ele, a demanda maior é da coordenadora de eventos, que no caso sou eu, a assessora cerimonialista responsável por evento, a coordenação. Então, as atividades que as assistentes vão desenvolver, muitas das vezes é do meu comando aqui no radinho. Então, eu posso trazer pessoas novas. Então, pessoas para trabalhar tem bastante. A todo momento eu recebo mensagem no meu Instagram, ou uma mãe falando assim, Jéssica, minha filha tá precisando trabalhar, leva ela com os eventos e tudo. Então eu tenho assim até uma lista boa de pessoas que eu posso contar. E aí eu vou sempre levando uma pessoa nova. Então a minha equipe é formada por 4 assistentes. Eu coloco 3 experientes, uma nova, para eu ir passando as informações para ela. 1, 2, 3 eventos. Aí a partir do terceiro ela já conta com uma assistente experiente. Então nesse evento questão, né, aconteceu de eu ter só uma experiente comigo e as outras duas eram novatas, então eu tive um pouquinho mais de dificuldade. Mas é igual eu falei, o sucesso do evento ele depende principalmente da coordenadora. Então, tendo uma coordenadora assim tranquila, alinhado, dá para seguir. Né? Antes eu ficava um pouquinho mais insegura, hoje eu já sei que depende muito de mim. Então, sempre planejamento, né? Tudo tem que ter checklist, eu monto ali certinho o cronograma de tudo. Às vezes, quando eu tô com assistentes novas, eu faço um planejamento bem maior. Eu coloco o nome da pessoa, já coloco assim, fulana, você vai fazer isso, isso, isso pra mim. Porque às vezes a dinâmica do evento é mais rápida, eu vejo que eu não vou ter tempo assim de parar propriamente pra falar pra ela, então eu já coloco ali na lista o que ela precisa fazer. E aí se torna um pouco mais fluido. Pois aí, você falou aí, né, que as pessoas te procuram, né, querendo emprego, e tem tanta gente que às vezes fica falando, não tem emprego, não tem emprego. Tem, gente, se vocês quiserem, vocês podem trabalhar, mesmo que não seja fechado, mas dá para tirar um dinheiro, né? E você tá aprendendo contigo aqui, já pega o contato de uma outra ali, que às vezes no outro fim de semana já tira mais um trocado. Não, tem isso mesmo. Às vezes o colega assistente, colegas minhas que são também cerimonialistas, às vezes precisa de alguém. Ou então até na região, porque a gente trabalha com evento e é à noite. Então é até ruim, às vezes a pessoa mora muito longe do local do evento. Então, para a pessoa ir embora, às vezes é ruim, não consegue Uber, ou então fica muito caro o deslocamento. Então aí tem um colega assistente que já sabe que eu moro, onde eu moro, e aí acaba falando assim, Jéssica, você tem um assistente aí mais próximo, que eu tenho um casamento próximo, você tem um assistente para me indicar? Então faz sim essas indicações, né? De quando a gente vê então uma pessoa é muito boa, né? Fala assim, não, pode chamar ela que ela é ótima e tudo, mas aprende mais rápido. E eu fico muito feliz em poder dar oportunidade também para as pessoas, né? Mesmo que o volume dos meus eventos hoje não é tão grande, mas dá para trazer. E é muito gratificante, assim, eu trabalhar nos eventos e as meninas depois, né, falar assim, não, Jéssica, muito obrigada, estava precisando,
né? Esse valor que entra aqui é muito importante. Então eu fico muito, muito feliz também de poder trazer, né? Não um emprego, mas uma oportunidade de ganha-pão, assim, para os E a outros. pessoa está aprendendo a trabalhar ali, né? Tem gente que paga curso, tem gente que vai longe para É fazer exatamente curso isso. e está aprendendo de graça, ainda ganhando, não é só de É, graça, está ganhando para aprender. porque toda experiência é válida, né? Eu não tive nenhuma assistente minha que depois montou equipe própria, não tive ainda. Mas eu Sim. já tive uma pessoa que chegou só para aprender. Ela foi bem sincera comigo. Ela falou assim: olha, eu já trabalhei com assistente cerimonialista, eu quero começar a pegar os meus eventos, você pode me ajudar? Eu falei, com certeza, vamos trabalhar junto. Aí ela foi comigo assim, mais para eu passar a dinâmica para ela. Hoje eu até perdi contato, não sei se ela seguiu, mas ela pegou comigo, eu mostrei para ela como eu fazia as coisas, porque eu acho que o mercado ele tem para todo mundo. Fala assim, ah, você não tem medo de perder cliente? Não, eu acho que o mercado ele está aberto aí para todo mundo. O seu cliente ele vai estar lá, se ele quer te contratar, ele vai te contratar, porque é muito pessoal, né? Eu sou assessora. Eu posso te passar toda a experiência que eu tenho, mas a sua assessoria vai ser diferente da minha, porque nós somos pessoas diferentes. Sim. Então eu não tenho esse medo de perder cliente para ninguém. O meu conhecimento ele é para ser compartilhado mesmo. Assim. Sim, tem muita gente que acha que concorrente é rival, é adversário, é inimigo, e Ah, não é não. por aí, gente. Uma frase muito legal que eu vi uma vez é que quando a maré sobe, ela sobe para todos os barcos. Todos os barcos vão subir, né? Não, não é só um ou outro, Sim. né? Então, às vezes o concorrente está ali construindo um cenário para você também, né? E É, vocês se ajudam, né? Da mesma forma que você ajuda uma pessoa, a pessoa pode te ajudar, né? exatamente. A gente tem que ser muito parceiros, né? Indicações, igual, por exemplo, por mais que a gente busque sempre, eu busque sempre várias referências, conhecer várias pessoas, mas aparecem demandas novas para mim, eu preciso buscar de algum lugar. Igual, por exemplo, a pessoa me pergunta, Jéssica, você conhece tal salão de festa ou tal fornecedor? Porque antes da pessoa contratar, muitas vezes ela vem para mim, porque hoje um contrato ele é muito sério com tanto de golpe que tem por aí, o pessoal fechando as portas e tudo, as pessoas ficam com medo de fazer contratações altas, né? E querendo ou não, às vezes contrato de espaço de festa, de buffet, os valores são muito caros, então as pessoas têm medo. Então elas querem então buscar uma referência, né, de alguém que já conhece. E eu que estou no mercado de eventos conheço muitas coisas. Então, às vezes, mais aparece uma noiva ou outra que vem com algum fornecedor que eu não trabalhei ainda, que eu não conheço, e como que eu vou passar para essa noiva? Né? Se ela pode ou não fechar esse contrato, se ela pode ficar mais segura. Através dos meus amigos cerimonialistas. Fulano, você já trabalhou com esse tal fornecedor? Ah, não, Jéssica, foi legal, não foi legal. Ou então, se teve dificuldade, a gente mesmo já avisa, ó, fornecedor tal atrasou minha entrega, ou então descumpriu um contrato. Teve um caso recente de um fornecedor que não estava entregando, assim, fornecedor de doces, e acabou tendo um prejuízo, a noiva teve prejuízo dos doces. Na semana do evento, a pessoa falou assim, olha, eu não tenho dinheiro de verdade para fazer seus doces, não vou conseguir cumprir seu contrato. Na semana do evento. E não foi meu evento, foi de outro cerimonialista, e ela me repassou essa situação. Então aí a Foi gente pago e a pessoa falou não tem dinheiro. exatamente, assim, decretou falência, né? Decretou falência. E aí acaba que o cliente vai abrir processo, provavelmente já deve ter aberto, né? Mas o evento dela ia acontecer no sábado, então vai demorar esse evento. Então ela teve que buscar outro fornecedor de doce, conseguiu, né? Conseguiram resolver, conseguiu o fornecedor que estava disponível para aquele dia. E eles teve o prejuízo financeiro do contrato, mas passou e conseguiu fazer o casamento com sucesso. Então, a partir daí, desse contato que essa colega teve com esse fornecedor, ela já sinalizou às outras que estava dando problema. Então, se eu tinha algum contrato com alguma noiva que tinha contrato com esse fornecedor, eu já poderia avisar para elas, olha, aconteceu isso, vamos tomar alguma medida que, né, para isso não acontecer com a gente, vamos rever o seu contrato. E também não indicar, e quando uma noiva chegar e falar assim, você conhece fulano tal? Conheço, aconteceu essa situação, então pode ser que não seja um contrato legal para você fechar.
Então, realmente precisa ter essa amizade, né, entre as pessoas da mesma profissão. Não precisa ficar com competição. Cada um oferece um serviço distinto. Sim. E todo mundo se ajuda, né? É, Agora é interessante isso aí, né? O cara faz um contrato e não cumpre, né? nossa. Aí você fica doido ali na hora, né? Você fica sem saber aonde ir. E acaba queimando muito o filme da gente também, né? Porque, igual, as pessoas falam assim, ah, mas todos os contratos de casamento eu tenho que pagar com antecedência, né? A fotografia, às vezes, trabalha com o restante do pagamento ali no final da entrega das fotos, mas pouquíssimos fotógrafos fazem dessa forma. A maioria dos contratos a gente tem fazer o pagamento total antes do evento acontecer. Então, os noivos tem essa insegurança, né? De deixar todo o dinheiro ali e não conseguir fechar. Mas é difícil pra gente também, porque pode acontecer ao contrário, sabe? Dos noivos casarem e não pagar o resto. Então acaba que é difícil pros dois lados, assim. Sim. Mas tem acontecido, acontece muito, assim, de golpes, né? E também não é só golpe, não. É fornecedor, às vezes, que tá mal administrativamente, fechou um buffet recente dessa forma também, um buffet grande até, fechou as portas, decretando falência com vários contratos assinados, né? Deixando os noivos com prejuízo ali. Aí todo mundo no processo, vamos ver o que dá depois, mas falência geralmente não é revertido, né? É Então é complicado. complicado. E você falou aí também de golpe, né? Eu lembrei, eu acho que teve tempos atrás aqui em Brasília, né? Teve uma mulher aí que fez, acho que mais de 70 casais, não foi? Saiu Teve uma um bem notícia. grande. Eu não lembro a quantidade, mas teve realmente esse episódio aí. Tinha até loja, né? Tinha loja, escritório aberto, tudo assim. Se você fosse para olhar, ninguém dizia que era algo que poderia vir depois e acabou sendo algo bem, eu imagino que premeditado, assim, porque Sim. foi bem, Não decretou falência. Ele é, abriu já com a com intenção do golpe. intuito, exatamente. E É. é aí que entra as indicações, né? Quando o fornecedor é novo no mercado, a gente já fica com o pé atrás, assim, nesse sentido. Não que não seja bom, porque todo mundo precisa começar, mas geralmente quando a gente começa também, a gente vai buscando parcerias, né? Ah, eu recebo contato de salão de festa, né? Ah, você é cerimonialista, gostaria de apresentar o meu trabalho, vem fazer uma visita pra gente, eu vou até o espaço para conhecer. Mas acaba acontecendo, né, dos golpes. Infelizmente, eu acho que em todos os setores, não é só no setor de eventos, né? Não, com Em certeza. todos os setores, imobiliário principalmente. Então, assim, gente ruim tem demais. É, sempre vai ter, né? Sempre, em qualquer lugar, não é só questão de Brasil também. É, Todos os países sempre têm as pessoas de má índole, né? verdade. Mas aí, vamos falar aqui barraco. Barraco, eu acho que as pessoas querem saber de barraco. Você já viu algum casamento que você chegou lá e de repente os noivos brigaram lá na hora e foi embora? Ai, eu acho que não. Bem barraco, gente. Não, assim, os meus eventos geralmente são muito tranquilos. Eu nunca tive nenhum problema dos noivos entre si. Acontece às vezes dos noivos beber muito lá no final do evento, né? E a noiva não gostar tanto disso, acabar fazendo algumas reclamações, mas nada muito pesado, assim. Eu não me lembro de nenhum caso muito. Ó, já aconteceu de padre estar muito estressado porque a noiva atrasava. Ah, E aí o padre ficou agoniado, né? O casamento atrasou em 40 minutos no final. E os nossa. casamentos na igreja católica, eles geralmente tem que ter pontualidade. Porque as igrejas podem ter um casamento depois daquele, pode ter mais de um, ou então pode ter outro compromisso. Envolve também uma logística de fechamento da igreja, das pessoas que estão ali voluntariamente. Geralmente a igreja tem o ministro da Eucaristia que ajuda o padre na celebração, então ela está fazendo serviço voluntário. Tem a pessoa que às vezes controla o som da própria igreja, que abre e fecha a igreja. Então, tudo isso para a igreja é voluntariado. Então, se você acaba se estendendo muito tempo que a pessoa está se voluntariando, é abusar, assim, né, da boa Sim. vontade da pessoa. Então, nesse casamento, a noiva se atrasou por conta da produção, o cabelo e maquiagem dela se estendeu muito
e ela chegou bem mais tarde na igreja ali. E eu já estava com tudo pronto, tudo estava alinhado, os padrinhos já estavam todos lá, o noivo ansiosíssimo, né, por conta do início do casamento. Sem contar que na igreja católica você precisa deixar um calção, caso você atrase, né, ou aconteça mais alguma coisa. E aí, financeiramente, os noivos são lesados por esse atraso. E aí, então, o noivo agoniadíssimo por causa desse calção que ia descontar e tudo. E o padre também já é uma pilha, porque esse padre não tinha tanta paciência com atraso. E aí, ele mandava o ministro de Eucaristia vir falar comigo, né, para saber quantos minutos ainda ia demorar. E eu sempre naquela paz de espírito, assim, simpatíssima. Não, já tá tudo certo, eu tô aguardando só a noiva, nós já vamos começar a cerimônia, tá tudo tranquilo, ela já tá chegando. E eu não sabia nem onde ela tava, assim. Aquele velho, tô saindo, já tô a caminho. E aí ela veio uma, duas, na terceira é ele que veio pra falar comigo. O próprio padre. O próprio padre. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, você tem 5 minutos pra começar esse casamento. Se a noiva não chegar, eu vou embora e não celebro. E aí, minha gente, se a gente não tem casa, padre não casa, né? Ia ser difícil a gente... E se não tem noiva também, como é que você ia fazer? Olha só! Aí eu consegui contato com a noiva, ela falou que realmente já estava a caminho. E ele falou que eu tinha 5 minutos para começar. Para terminar, ele não me falou a hora, né? Então eu iniciei o casamento, aí começa ali, minha assistente faz o anúncio no microfone que a gente vai começar. E tudo assim, numa delicadeza, uma paciência, pra gente ganhar tempo da noiva chegar. Então, liberei lá a primeira entrada do noivo. Aí o noivo vai bem devagar, eu deixei ele bem devagarzinho, chegar lá. Aí demorava pra trocar a música, né? A música dos padrinhos. Aí liberava os padrinhos assim, bem de um em um mesmo, assim, pra gastar tempo da noiva chegar. E isso eu fui conduzindo toda a parte do cortejo. Quando chegou na hora da noiva, ela não tinha chegado ainda. E aí ficou tocando uma musiquinha assim, sabe? Ali a última música que tava tocando da entrada. Aí ela estacionou, aí eu falei, opa, noiva, seja bem-vinda, vamos casar, tá na sua hora de entrar. Já organizei e abri a porta para ela entrar. Então, assim, consegui conciliar, né? O nervosismo do padre, a ansiedade dos noivos e deu tudo certo. É claro, não ficou tão harmônico no sentido de que eu tive que ter pausas, assim, de músicas, um pouco de mais tempo, porque eu precisava ganhar aquele tempo. Mas deu certo aí. Mas não teve barraco. Além do padre ter falado que ia embora, né? Ele não teve mais nada além disso. Casaram, foi uma festa. Acaba que quando a gente tem atraso na cerimônia, também desconta tempo de festa. Isso é um prejuízo. E aí que cabe essa organização um pouco mais criteriosa, né? Dos horários direitinho, para não ter atraso, principalmente na igreja católica, gente. Não, e a pessoa ela tem que ter vocação, né? Porque se fosse eu com a noiva, ele ia fazer igual um maluco no pedaço, jogando jazz. É uma questão de equilíbrio. Eu acho que isso a gente só aprende propriamente na prática, nos eventos. Porque cada evento é uma novidade diferente. De verdade. Assim. E a tradição da noiva atrasar, gente, acabou, já era, não pode mais. Agora, a tradição é você marcar 30 minutinhos antes no casamento. Você já marca no convite. Se o casamento é 8 horas, a gente já costuma marcar 7h30. A noiva acha que é 7h30. Não, a noiva sabe que hora é certa. Os convidados, né? Então, assim, eu vou convidar você para o meu casamento, vai ser às 8 horas. Só que ao invés de colocar às 8, eu coloco às 7h30. Por quê? Porque tem imprevistos, acontece das pessoas se atrasarem, né, de não chegar, e a noiva não pode atrasar de jeito nenhum. Então, o atraso da noiva já seria essas meia horinha que a gente coloca mais ali no convite, entendeu? Então mantém a tradição. Só que de uma forma diferente ali. Os convidados vão ter o atraso da noiva. Mas para os fornecedores não vai ter, né? Para a igreja principalmente não vai ter. Então a gente sabe que o casamento vai começar às 8 horas. E é importante mesmo ter esse tempo, assim. Algumas pessoas chegam para mim aqui querendo colocar às vezes 1 hora de antecedência. Eu acho muito deselegante, porque às vezes tem pessoas que são pontuais, que chegam no horário que marcou
E ainda mais tem pessoas que chegam com antecedência. Então pensa, eu vou chegar 15 minutinhos antes. Aí eu vou chegar 1h15 antes do horário que vai começar propriamente a cerimônia. É ruim, é chato. Porém, eu entendo, eu não gosto disso, de esperar. Eu sou muito pontual e eu gosto das coisas pontuais também. Porém, eu entendi que essa realmente é a melhor forma. Quando eu pego o noivo que fala assim, não, Jéssica, eu não quero colocar meia hora, eu acho que vai ser ruim para os convidados. Eu, não, então tá, tudo bem, vamos manter esse horário no convite, mas quando você for fazer a entrega, você fala, olha, gente, eu não vou atrasar mesmo, é de verdade, o horário é esse, então não se atrase, senão vocês vão perder tempo de cerimônia. E acontece o quê? No dia do evento, os convidados chegam atrasados. Então, assim, já aconteceu várias vezes das noivas quererem colocar o horário certinho e acontece atraso com os convidados e aí acaba que o casamento acontece com a igreja mais vazia. Então, a parte da entrada do noivo, da noiva, dos padrinhos, a igreja está mais vazia e aí depois que o casamento começa, é que começa a chegar os convidados propriamente, a igreja vai enchendo. E isso é ruim, né? Porque a pessoa perde ali os momentos das entradas do casamento. Que é o mais importante, né? Assim, para o público, né? Se você entrar sem público, aí depois já tá lá dentro, fica meio... Porque o casal tá de costa, que não tá nem vendo, né? Aí só vai ver na hora da saída. Sim, tem isso também. Então a expectativa realmente é maior na parte das entradas. Na hora que abre a porta e vê o vestido da noiva, né? Aquele uau e tudo, ela tá linda, né? Então, realmente a expectativa é maior para esse momento. Eu acho que o ápice da cerimônia não são as entradas. Eu acho que ali a parte dos votos, né? Da aceitação, do consentimento, a troca das alianças. Sim. Aí acho que o beijo, né, seria o ápice ali do acontecimento da cerimônia. Eu só quis dizer em questão assim, dos noivos, que os noivos ficam lá na frente, aí fica de costas, né? Mas você acha vai ver eu o pessoal acho chegando. que, Carlos, eu acho que as pessoas, quando... Bom, minha experiência de noiva. Quando você tá entrando ali no corredor, eu não lembro de ter visto ninguém, assim. Eu não via. Fica tudo apagado, né? Você só vê aquele corredor assim, iluminado. Eu sempre falo pra noiva, foca no noivo, porque esse é um momento de vocês, né? A união ali, a consagração do amor dos dois, independente da forma da cerimônia, se é civil, religioso. E aí eu falo, foca nas noivas, e falo, foca no noivo ali na frente. Foi isso que eu fiz, assim. Eu entrei com meu pai, eu lembro que na porta lá ele me deu um beijinho na testa e tudo. Aí depois caminhamos juntos até o altar e eu sempre olhando assim pro meu noivo, assim. Realmente eu não lembro de ter visto ninguém. Porque dá nervosismo se a noiva ficar olhando para as pessoas. Tem gente que entra bem tranquilo. Tem uma noiva aqui nesse álbum que ela entrou desse jeito, assim, sorrindo pra todo mundo. Eu achei leve, assim, sabe? Nas fotos dá pra ver essa leveza dela. Mas eu não, assim, eu realmente estava muito nervosa no casamento, assim, ansiosa, né? E muito emocionada também, porque teve o período ali da pandemia que adiou o nosso casamento por várias vezes. Então eu estava realmente com muita ansiedade para casar. Meu casamento foi adiado 4 vezes. Foi uma realidade de muitos clientes meus também, né? Por conta do Covid, né? Por conta do Covid, a gente não podia realizar evento. E aí vinha a liberação, melhorava um pouco, depois veio segunda onda e fechava de novo. E com isso os eventos foram muito adiados, né? Inclusive o meu. E aí depois de 4 adiamentos, a ansiedade já estava tomando de conta. Então na hora de entrar ali no corredor era muito nervosismo. Eu realmente não lembro assim, das outras pessoas. Mas tem essa questão também, se a igreja está vazia, tem a questão da influência das fotos, né? Porque querendo não ficar uma igreja mais vazia na fotografia e na filmagem. Então o ideal mesmo é que os convidados estejam no evento desde o início, né? Então se a gente já sabe hoje que o público de Brasília chega atrasado, vamos colocar meia horinha no convite, que aí não tem esse problema. Bacana. E é um jeito, né, de resolver a questão. Porque, igual infelizmente. você falou, não adianta falar, chega na hora certinha que sempre vai ter um atraso. E eu acho que é interessante a dica, né? Tem a dica da noiva, foca no noivo. E o noivo, foca no padre? Não, gente! O noivo foca na noiva também. Eu acho que a expectativa também do noivo... Não, mas o noivo entra primeiro. Tá, na hora que ele tá entrando. É isso.
entendi. É o foco do noivo é o Olha, eu padre. vejo. Geralmente quem tá lá é só o padre mesmo no altar. Mas eu vejo os noivos bem mais leves na hora da entrada, assim. Ficam mais tranquilos, né? Consegue ver um O ou nervosismo outro. deles é quando a noiva tá entrando. Sim, o nervosismo e a emoção. Quando a porta abre, os noivos já ficam assim, lá no altar, assim, esperando a porta abrir, aí toca a marcha, tan, 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 tan. Eu acho que deve dar aquela acelerada no coração. E aí, quando a porta abre, é que vem a emoção, né? Que a emoção toma de conta. Aí, nesse momento, os dois eles estão focados no outro. É tanto que muitos noivos se emocionam, né? Os fotógrafos conseguem registrar esse momento dos noivos se emocionando, ali, quando vê a noiva, quando abre a porta. Mas quando eles estão entrando, é uma entrada um pouco mais tranquila, assim. Eu vejo que até eles conseguem realmente olhar para os lados, assim. Geralmente o noivo entra com a mãe, né? A mãe geralmente está muito mais nervosa do que o filho, né? Porque vai casar o filho. É bem interessante. Eu gosto muito de trabalhar com isso, assim. É muito bom. Dá pra ver, dá pra ver. E é interessante também porque você conhece histórias diferentes, assim. Quando eu vou contando aqui as histórias, um caso ou outro, vai passando um filme daquele casal, né? De ver como que foi o planejamento, como que eles se conheceram, como foi a história deles, qual a expectativa que eles têm para aquele casamento. Tem uma família que eu já fiz 4 casamentos deles. A vozinha, que tipo, ela é vó de todos, assim, foi os primos, foi o irmão, o primo, não sei o que, foi casando. E aí ela sempre entra no casamento com alguma coisa ali, né? Cada casamento ela entra com uma coisa. E aquela vozinha, ela já me conhece, né? Então, quando eu vou trabalhar E é distâncias grandes, assim, às vezes de 6 a 1 ano de diferença de um casamento pro outro. E você fez o casamento todo? Fiz 4 casamentos e agora em 2023 tem mais um casamento dessa família. Então, é o 5º evento da mesma família. E aí é muito bacana, porque essa avó em questão, ela já me conhece, aí ela me pega, me para, às vezes, não na cerimônia, né? Mas lá na recepção já. Ela já me para conversar, e ela fica conversando comigo um tempão. Então é muito bacana, assim, a família, assim, é claro, né? Tem as variações, porque o casamento é a união de 2 famílias. Então tem a família que me conhece e a nova família que ainda vai me conhecer. Aí às vezes vem, né, cliente daquele outro lado. Mas é muito bacana isso, assim, sabe? Olhar para trás e relembrar, assim, os clientes que foram passando e esse contato que você vai aprendendo, vai conhecendo a história de vida da pessoa, a expectativa que ela tem para aquele evento, a expectativa familiar que tem ali por trás. Isso é muito bacana. Não é só coisa boa, não. Tem contratempos também, né? Assim, tem pessoas difíceis de lidar. Eu falo que todo evento tem aquele piolhozinho, assim, que fica te exigindo um pouco mais, assim, às vezes até coisa que não é sua, né? As mães das noivas, elas são muito ansiosas, elas às vezes são mais ansiosas que as noivas. E aí acaba que ela não tá no planejamento junto comigo, né? Quem tá no planejamento é o noivo, a noiva e eu. Então, assim, às vezes ela quer exigir algo que nem os noivos querem, entendeu? Então, assim, não, vai fazer brinde com espumante. Não, mas os noivos querem fazer brinde com refrigerante, eles não querem usar espumante. Então, sempre tem alguma coisinha ali, às vezes um convidado ou outro que não te trata bem, algum outro fornecedor que você encontra que não foi legal de trabalhar. Tem muito isso, mas é mínimo, assim, para mim, pelo menos, é o mínimo. O que vem com tudo, os benefícios que vem com tudo isso ainda é muito maior. É mais que cliente, né? Sim. É um vínculo ali que você cria com as pessoas, né? Não, e é muito engraçado. Tem noivo que fala assim, depois que passa o casamento, fala assim, Jéssica, eu tô com saudade de falar com você. Eu falei, pois fale, mulher, tô aqui. Aí tem cliente que marca comigo, às vezes, pra eu ir conhecer a casa, né, deles, assim, da gente ver foto do casamento juntos. Jéssica, eu vou fazer um lanche aqui pra gente. Então tem, sim. Não são todos os casais que dá pra criar uma conexão tão boa. Primeiramente por conta de tempo. Porque nem todo mundo chega com antecedência que eu consiga desenvolver uma amizade, assim. Às vezes o pessoal já chega pra mim com 3 meses ali faltando pro casamento e o nosso contato ele é mais reduzido, então acaba que nós cria menos vínculo.
Mas cliente que fica às vezes um ano, mais de ano comigo, sempre dá uma saudade, até por minha parte, assim, eu não acredito que isso vai acabar. E eles têm esse sentimento comigo também, eu vejo que é recíproco. E isso é muito bom, assim. Você pega contrato assim para daqui a um ano? Eu tenho contrato, eu tenho 2024 eu tenho 3 contratos assinados já. Nossa. Eu, Nós estamos em fevereiro de 2023 e já tem eu para tenho esse qual contrato. mês? Setembro, Setembro de 2024? é, Nossa, mais de um setembro, ano. é, É é, o Rock in Rio que você tá... Nossa. não, é igual eu falo, né? Quando eu falo que a assessora realmente é o primeiro contato, tem que ser o primeiro contato. Porque eu ajudo também numa parte financeira. Igual a noiva chega pra mim e fala assim: Jéssica, eu tenho 30 mil reais para fazer meu evento. Então a gente vai delegar. Você pode gastar tanto com fotografia, tanto com filmagem. Então eu consigo fazer essa organização também. Então uma vez que ela fechou o contrato comigo e eu consigo auxiliar ela no sentido financeiro, que ela precisa se organizar para pagamento dos contratos, aí é que vem essa questão, né? De um ano ou mais para a organização do casamento. E aí, desde o comecinho, é muito melhor, assim, até pra mim. Jéssica, mas não é desgastante ficar com a noiva tanto tempo? É mais puxado, porque você acaba tendo mais solicitações por parte da noiva. É, mais, mais dúvidas, mais perguntas. Porém, é muito melhor pra mim, porque se eu tô com ela desde o comecinho, eu consegui direcionar bem ela no planejamento. E lá na frente eu não vou ter imprevistos, ela não vai faltar uma copeira, porque lá na frente eu já falei para ela, você vai precisar de copeira, de garçom, se os contratos forem separados, né? Se não for um buffet. Então, acaba que lá na frente o benefício é meu, porque eu não vou ter contratempo de última hora e eu não vou ter imprevistos durante o evento, não vou ter problema durante o evento. Então, aí sim, eu prefiro estar com a noiva todo esse tempo do que chegar só lá no final, sabe? Igual, por exemplo, lá quando eu falei que o mercado de eventos hoje oferece 3 tipos de pacotes e um deles é o cerimonial do dia, títulos chamam de cerimonial do dia, eu não faço esse justamente porque eu não tenho esse contato com a noiva. Então, assim, eu não consigo ter contato com a noiva, eu não consigo ter contato com os contratos dela. Então, uma vez que eu conheço da noiva, do noivo, que eu sei a expectativa que ele tem para o evento dele, que eu sei exatamente o que ele contratou para fazer o serviço, eu consigo oferecer para o meu cliente o que ele espera e de uma forma muito mais tranquila para mim. Então, por isso que eu não faço o cerimonial do dia, não dá, assim. Às vezes, tem cliente que até me pede, eu até consigo ceder, mas eu não entrego só isso. Eu não faço evento sem ler o contrato dos outros fornecedores, sabe? Esse cerimonial do dia é como se fosse um maestro que vai reger uma orquestra sem saber a música. É exatamente isso. Eu não vejo assim, nem assim, não saber a música, mas ter um contato, saber só o estrofe, só o refrão da música. Ele só sabe o refrão, ele só sabe um pouco, ele sabe o cronograma, ele sabe o cortejo, né? A sequência das entradas, mas o fundo do evento, o contrato do evento, que demanda mais tempo de planejamento, não vai ter tanta intimidade, entendeu? Então acaba que eu realmente não dou conta assim, de fazer esse serviço, porque eu preciso me aprofundar, né, para entregar o melhor para o cliente. Então hoje eu escolhi não trabalhar com o cerimonial do dia, assim, realmente não tenho feito. Qual o prazo que você pede, assim, geralmente? Se a pessoa quiser semana que vem. Louco, né? Fácil, sim, um casamento para semana que vem, a gente organiza, não tem problema. Mas é igual eu falei, a entrega do trabalho é diferenciada, né? Porque com uma semana eu não consigo, igual eu faço 3 reuniões de planejamento mensais, assim, né? Na verdade é uma com 4 meses, uma com 2 e uma com 15 dias. E depois disso a gente faz visita técnica no espaço, vou junto com... Por mais que eu conheça a casa de festa, por mais que eu conheça a decoradora, eu gosto de ir junto com os meus clientes. Faço uma reunião, eu, os noivos, a decoradora, para a gente fazer o layout do evento mesmo, porque cada evento é único.
E aí a necessidade de cada evento é particular. Então, nessa casa de festa, geralmente a mesa do bolo fica naquela parede. Mas, de repente, na dinâmica tem uma banda e a banda nesse evento ficaria melhor ali. Então, juntos, nós vamos decidir o que é melhor para o evento. Atender a expectativa dos noivos, responder às solicitações da demanda do decorador, onde que fica melhor, e também na logística do evento por cerimonial. Então, olha, eu preciso de um espaço livre, entre o bolo, para que a gente tenha espaço de circulação para as fotos, porque senão não cabe. Na milha de buffet, eu preciso que tenha também um distanciamento para fazer a fila. Vai ser uma fila só? Vai ser duas, uma de cada lado? Então, a gente, juntos, nós pensamos nisso, porque cada evento tem uma demanda diferente. Então, se esse cliente me chega na semana do evento, eu não consigo fazer nada disso. Então, o dia, ele é mais difícil, porque eu vou ter que pensar tudo isso lá na hora que eu estiver fazendo a conferência da montagem. Então, pode ser que no decorrer não tenha ficado muito legal, assim, a fila não deu certo do buffet, ficou tumultuada porque juntou com outra coisa ali. Mas por quê? Porque a gente não teve tempo de pensar nisso. Então, assim, a longo prazo, se o cliente me chega para um casamento daqui 6 meses, me pedindo uma assessoria do dia, eu não faço porque eu tenho tempo de planejar. Se ele me chega com uma semana, eu vou oferecer o mesmo pacote, porque eu vou tentar entregar o mesmo serviço. Então, por mais que eu tenha um tempo reduzido, eu vou ler em uma semana todos os contratos dele. Talvez eu não consiga articular uma reunião a mais, ou esse visita técnica, mas eu vou tentar entregar isso de outra forma. Então, eu não consigo ir com vocês lá na visita técnica porque o tempo está muito curto. Mas se eu já conheço o salão, eu já tento desenhar uma planta baixa, mando o WhatsApp para eles, fazem a consultoria, ver se atende a necessidade de expectativa, isso tudo em uma semana. Então, assim, dá para fazer, mas é mais corrida, é mais puxado. Muito puxado. E você me falou também assim, né, que você abriu esse escritório, né? Antes você atendia pessoalmente. Eu atendia na residência, né? Eu atendia o cliente eu ia até o encontro do cliente ou nós marcávamos num café, né? Num restaurante ali para poder conversarmos sobre os assuntos. Hoje eu vi a necessidade de ter um espaço para atender por uma questão primeiramente de credibilidade, né? Você passar. Sente que as pessoas... Sim, o meu escritório ele fica num condomínio residencial, então eu vejo também que isso traz um pouquinho mais de acolhimento, de aconchego para a pessoa, porque ela não está conhecendo só a Jéssica, ela está conhecendo um pedacinho da história dela. Então ela vem aqui, ela vê que é minha casa, eu deixo isso bem claro, eu atendo na minha casa, gente, eu moro aqui, esse espacinho é o meu escritório, eu divido ele com a minha casa e tudo. Então eu conto a minha história para eles, porque... Tirando por um lado pessoal mesmo, quando eu vejo isso das outras pessoas, eu confio mais nelas. Então elas sabem onde eu moro. Vou fechar com a Jéssica. Se ela sumir, ela mora lá, eu vou bater na porta dela, entendeu? Então eu vejo que trouxe um pouco mais de segurança para o meu cliente, né? Assim, estar aqui em casa é um condomínio residencial, tem guarita, né? Tem portaria, então é seguro, né? Não vou me encontrar, às vezes quando eu marcava num café, eu mesmo ficava com medo, assim, que é um cliente que eu não conheço, né? Então eu não sei o que eu vou encontrar. Então às vezes eu não sei, não é que eu percebia, mas eu imaginava que o meu cliente também tinha esse receio de ir ao meu encontro num café e o que essa pessoa vai fazer, né? Ela vai só me apresentar uma proposta cerimonial. Quando o cliente já fechou comigo, que já teve esse contato, aí tudo bem, é mais tranquilo. Mas quando o cliente é novo, aí é ruim você marcar assim, né? Você chega até com uma insegurança, né? Sim, cliente. Com certeza. E aí, esse foi o primeiro ponto, assim, da questão de segurança, credibilidade. E o outro ponto foi uma questão de comodidade, assim. Eu já estava tendo muitos atendimentos externos e eu ia ter que repassar esse custo para o meu cliente. Então eu teria que aumentar pacote, eu teria que colocar o custo do meu combustível, o custo da manutenção do meu carro, o meu tempo de deslocamento, a minha hora trabalhada. Então isso eu tinha que calcular, porque senão entra nos gastos invisíveis e você acaba, né, tendo prejuízo.
Então eu tinha que calcular esses valores de tempo fora, externo, sem contar que às vezes marcava reunião e o cliente não chegava, então chegava atrasado. E eu estando fora é tempo ocioso, é um tempo de trabalho, eu estou trabalhando, esperando. Está produzindo, né? Exatamente. Tempo é dinheiro. É isso aí. E aí, quando eu trago aqui o cliente para o meu escritório, que é na minha casa, eu já consigo... Ah, Jéssica, eu estou atrasada, vou atrasar uns 20 minutos. Eu vou esperar ele? Não, eu vou fazer alguma coisa. Seja no meu, né, dentro do meu nicho ali de trabalho, ou até de casa mesmo, né? Lavar uma louça enquanto o meu cliente chega, né? Ou fazer alguma coisa, montar algum cronograma, né, de outro cliente, fazer algum tipo de demanda, organizar postagem de Instagram, enfim. Mas trouxe para mim uma questão de conforto mesmo. Porque tirei toda essa questão de deslocamento e também de tempo, né? Eu consigo atender até mais clientes, eu consigo fazer 2 reuniões hoje, né? Que as minhas reuniões são sempre no período da noite, porque é quando meu cliente consegue vir até mim. Eles trabalham durante o dia e é depois os serviços que vêm para cá. Então hoje eu consigo fazer 2 reuniões, umas 6 e umas 8, né? Quando precisa marcar 2 no mesmo dia, da semana tá puxada. E se eu tivesse que me deslocar, não conseguiria, porque às vezes uma reunião demora mais, um lugar às vezes é totalmente diferente do outro. Outro ponto também que me fez atender no meu próprio espaço é que às vezes quando você vai até o encontro do seu cliente, na casa dele, ele não está sozinho em casa. Então, por exemplo, trabalho muito com noivas, e aí a mãe da noiva está em casa. E aí às vezes a mãe da noiva quer se meter muito no planejamento. Então, aí a noiva ficava às vezes sem jeito de falar uma coisa ou outra e acabava se oprimindo, né? Então, trazer elas pra cá, ela tá num espaço seguro, né? A gente pode, ou até mesmo uma homenagem. Eu quero homenagear a minha mãe na cerimônia, mas ela tá lá em casa, ela não podia ouvir. Muitas vezes eu chegava em casa e falava assim: ah, Jéssica, eu não pude falar porque minha mãe estava lá, mas eu queria fazer tal coisa. Aí a gente conversava, ele viu o WhatsApp para resolver essa coisa que ela queria. Aí acabava que a sua reunião se estendia pelo WhatsApp ainda, né? Exatamente. Você tinha 2 reuniões. Então assim, trazendo, foi muito bom, assim, atendendo no meu espaço, ainda está em construção, ainda tem que terminar algumas coisas, mas já está sendo ótimo e eu percebo também que os clientes têm gostado bastante de vir, assim, a localização é boa, não tem dificuldade. Só se o cliente for muito longe, se morar muito distante, igual tem cliente de Braslândia, acaba que é distante para mim, para lá, e dele vir para cá. Aí nós fazemos o quê? Reuniões online. Acabamos atendendo só mais virtual e reservando os encontros para os ensaios, para as visitas técnicas. E o que conseguir resolver de reunião a gente faz online. E funciona bem online? Funciona assim. Eu gosto muito disso daqui, ó, porque eu sou muito, né, de acolher. Igual você falou do cafezinho, do pão de queijo e tudo. Então eu gosto de ter esse contato diretamente com o cliente. Mas acontece também de pegar, eu já tive 2 casos de noivo que não morava aqui no estado. Um dos 2 mora, né? Um noivo morava fora, a noiva morava em Brasília. Então eu tinha um contato mais diretamente com a noiva. O noivo eu fui conhecer no dia do ensaio. Então dá pra fazer o planejamento, né? Não dá pra, não precisa assim passar, dá pra fazer. Eu prefiro ter o contato porque eu sou calorosa, assim, eu gosto desse contato, mas dá pra fazer todo o planejamento de forma virtual. Então se tiver cliente aí de outro estado, pode me contratar, que eu faço também. E como é que você vai resolver essa questão presencial, né, dos ensaios? Dá pra fazer? Não, aí talvez eu precisaria de uma assistente no local. No local eu mando, né? Posso mandar, posso ter um assistente lá da formação, pegar um assistente dali e aí a gente vai fazendo esse contato. Ah, bacana. Olha só, chegou aqui fugiu, o marido da Jéssica. Ele tá fugindo. Eu levei foi um susto, porque eu tô vendo as luzes aqui, do nada tinha uma assombração atrás das luzes. Mas aí, ó, dá um oi aqui, ó. Ele é o fotógrafo da Jéssica. Ih, fotógrafo particular, gente, olha.
É meu não, porque foto minha ele não tira. Ele é fotógrafo, ele é fotógrafo das minhas clientes. Vamos lá, eu tô tentando gravar uma entrevista com ele, mas vai chegar esse dia. A agenda dele é difícil. Pensa no homem com agenda difícil. Mas vai chegar o dia, eu tô atrás. Vai dar certo. Pois vamos falar aqui agora então suas redes sociais, o seu endereço aí para as pessoas te acharem lá, te seguirem. Coisa boa, o Instagram é @singulareventos. Tem Facebook? Eu não sei. Tudo bem, é só o Instagram. Tem TikTok, umas dancinhas lá no meio da cerimônia, não tem não? Não. Não, mas olha, no meio da cerimônia não, mas a minha equipe, ela é muito animada. Eu falo que eu organizo o casamento de forma descontraída. Eita! Desconstruída ou descontraída? Descontraída, desconstruída não, porque tem muitos casamentos clássicos que são maravilhosos. Mas então, a organização do meu casamento, dos meus eventos, é de uma forma mais leve, mais fluida. Então eu não sou do tipo de cerimonial tradicional que vai falar assim, não, isso daqui é aqui, tá na hora disso daqui. Nossa, eu sou bem tranquila durante todo o evento, assim, dessa forma que eu sou mesmo. E aí lá na pista de dança, depois que a gente abre a pista que tá todo mundo dançando, não que eu vá dançar lá no meio de todo mundo, né? Mas nós fazemos nossas dancinhas lá no backstage, ali, na recepção, quando a gente vai nessa despedida dos convidados. As minhas meninas são muito animadas também, elas gostam de gravar umas danças. Não que eu tenha colocado no TikTok, não coloquei não, vai que o povo acha que eu sou meio louca, né? Mas elas estão lá. Mas elas, não, no TikTok eu acho que não, mas elas dançam sim. Depois eu vou compartilhar umas coisas que tem por uns materiais aí lá no Instagram. Tá certo. Elas dão uma alegria pra festa, né? Animando ali o pessoal. Isso é muito importante, né? Porque você tem que estar em sintonia com o que está acontecendo. Imagine, você tá lá todo chatão, o pessoal dançando, festejando com alegria, porque casaram, não sei o quê. E tem alguém lá todo durão, igual segurança. Não, a gente é só cerimonialista, de forma leve. Então vai falar com a gente tá sempre de bom humor, bem animado mesmo, ali até o final do evento. Às vezes o evento que termina 3 horas da manhã, a gente tá lá com a mesma alegria. Talvez não a mesma energia, porque realmente um evento é desgastante, principalmente para a coordenadora de eventos, que passa todo o período da tarde acompanhando montagem, né? Então, meu serviço, ele não começa no início da cerimônia, ele começa lá na entrega dos fornecedores no salão, e aí vai até 3 horas da manhã. Então, a energia no finalzinho já vai acabando, mas a questão do acolhimento, né, dessa alegria, ela vai até o final do evento. Tá certo. Então é isso aí, gente. Foi um prazer, Jéssica, ter você aqui nessa entrevista. Foi muito bom, você trouxe muita informação legal. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Espero que tenha atendido as expectativas. Com certeza. Faremos mais vezes. Outras vezes. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.